Fala pessoal, Quinzão na área mais uma vez aqui com vocês no canal da Clear Corretora, como de costume, trazendo mais conteúdos para vocês. Lembrando, a Clear tem um foco gigantesco em trazer esse universo do day trade, do mercado de renda variável de uma forma descomplicada para você que está iniciando, para você que já está em uma fase mais intermediária e, por que não, quem já tem mais conhecimento, também aprender aqui através dos nossos vídeos. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela sua companhia. Desde já, parabéns por você estar buscando conhecimento, certamente esse é o melhor caminho. E dando continuidade à nossa playlist, onde eu estou falando para você sobre as principais estratégias, aquelas que eu considero mais importantes, que todo mundo tem que ter na sua caixa de ferramentas, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre reversão de tendência. Como eu falei no início da playlist, é importante que a gente tenha, um repertório no nosso operacional. Se você tiver só um modelo operacional, todas as vezes que o mercado mudar de comportamento, e a gente está falando de algo que é cíclico, é igual o clima, não chove todos os dias, não faz frio todos os dias, dependendo da região, nem existe a questão do frio, tem temperatura amena, vamos colocar assim, ou temperaturas que são amenas, mas, via de regra, é cíclico, certo? No mercado também a gente tem movimentos cíclicos, de tal forma que, ora ele está subindo muito forte, ora ele sobe, parecendo uma tartaruga, ele até sobe, mas demora um tempão para te entregar uma performance mínima. Então aquele dia que tem uma característica de alta específica. E tem aquele dia também que ele muda de direção. Tá subindo, parece que tá tudo lindo, maravilhoso, e de repente ele vira para queda. Aí você fala, agora é queda. Mas cara, ele muda de direção de novo. Sabe o que a gente está falando? De reversão de tendência. No trânsito, quando a gente tem o GPS, o GPS mostra pra gente, vire à direita, vire à esquerda e por aí vai. No gráfico, a estratégia de reversão de tendência é a que vai falar vire à esquerda ou vire à direita. É a que vai falar pare de pensar em compra ou pare de pensar em venda. E isso acontece em regiões que são importantes. Então, primeiro ponto para essa estratégia. Pega um bloquinho de notas aí e vem acompanhando com o Quinzão no detalhe. Ficar atento em pontos de suportes e resistências importantes. Como eu detecto esses pontos? Através de tempos gráficos maiores. Faz um estudo no gráfico diário, faz um estudo no gráfico de 60 minutos, faz um estudo no gráfico de 15 minutos e marca essas regiões. Essas regiões são regiões de alta probabilidade de defesa, abre aspas, de possível mudança de comportamento. No caso, a reversão de tendência. Como isso acontece na prática? Em algum momento você vai ter um ponto, onde o mercado deixou registrado um topo. Esse topo você vai elencar, você vai eleger ele como uma região de resistência. A partir dali, o semáforo começa a piscar uma luz amarela falando, olha, atenção nessa região. Caso o preço não consiga superar essa resistência, ou seja, passar desse topo, é provável que ele tenha uma reversão de tendência. Então o preço chega até esse ponto subindo, como a gente consegue ver agora no exemplo, certo? Então ele chega até a região de resistência subindo, mas em algum momento ele começa a dar indícios de falha. Esse indício de falha ele vem de várias formas, tá? Ele pode ser um topo bem mais baixo que o topo anterior, e normalmente isso acontece em níveis de retrações, que é um tema para uma próxima aula, para que a gente não fique com um vídeo muito amplo aqui, muito longo também, em termos de conteúdo e principalmente de tempo. É um vídeo para a gente abordar em um outro momento a questão de retração e projeção de Fibonacci. Mas pensa que em algum momento ele deixou um topo mais baixo que o topo anterior. E antes, cada topo era mais alto que o topo anterior. Qual é o desafio? É que aqui a gente consiga se antecipar isso. Se antecipando a esse cenário, você vai conseguir pensar nessa possível mudança de comportamento antes dela acontecer. Então, quando o preço chegou aqui, você já sabia que era uma região importante e você já poderia deduzir que uma falha eventualmente iria aparecer. Se você estiver disposto a pensar em uma venda, ou seja, aí você precisa escolher o lado que você quer operar, você vai caçar o gatilho de venda, que é exatamente esse momento. A barra que não consegue vencer o topo anterior, certo? E começa a mudar essa sequência, eu chamo ela de ponto de retorno. Aqui eu tenho meu gatilho de venda e eu já estou imaginando uma nova sequência de topos e fundos se formando. Vejam, isso não aconteceu ainda. Pensa em um cirurgião plástico. Se eu chegar lá e falar, eu quero mudar o meu nariz, eu quero deixar meu nariz fino, ele já tem uma noção do que ele precisa fazer para construir um nariz fino para o Quinzão, Pensa no engenheiro. Você chega para o engenheiro e fala, eu quero fazer uma casa térrea.
mas eu quero que ela tenha o pé direito de 8 metros de altura, que ela tenha torres que remetam a algo grego, né? Torres gregas, coisa do tipo. O engenheiro já começa a ter uma noção ali. Se você falar com o arquiteto, então nem se fala, ele já vai ter uma noção do que você está pensando e já vai se desenhando na cabeça dele a proposta e o seu desejo, né? Aqui é a mesma coisa. A função do operador é ele conseguir imaginar essa estrutura já se desenhando antes dela acontecer. Aí a falha acontece, tem um gatilho de venda e olha o que vem depois, o que nós chamamos de reversão de tendência. Vejam que em nenhum momento você vai ser pego de surpresa quando esse tipo de situação acontecer, porque depois desse vídeo você vai sair daqui com conhecimento, né, para realmente saber identificar reversão de tendência. Olha que legal essa segunda situação, esse segundo exemplo. A gente tem um movimento forte de queda, depois de uma forte queda o mercado deixa um registro de uma região bem clara de suporte e que ele não consegue se sustentar abaixo desse suporte. Vejam que logo ao lado a gente tem a mesma estrutura, só que agora uma falha de fundo. Então, os fundos que eram cada vez mais baixos que os fundos anteriores e os topos que eram cada vez mais baixos que os topos anteriores formavam no passado, abre aspas, uma tendência confirmada de baixa. Chegou na região importante de suporte, começou a dar indícios de falha, ou seja, criou uma possibilidade de um fundo mais alto que o fundo anterior. Eu aproveito esse momento para identificar isso como uma possibilidade de reversão, e aqui eu identifico esse tipo de gatilho, um gatilho de compra com stop curto, abaixo do que vai ser possivelmente o fundo mais alto que o fundo anterior, imaginando a reversão de tendência. Como eu falei, o engenheiro, né, traz para a gente, tá certo? O projeto pronto, né? Mas quando você propôs para ele a ideia, ou seja, quando você imagina esse movimento todo pronto aqui, tá certo? Ele ainda não aconteceu. É esse exercício que eu estou fazendo com você agora. O movimento ainda não aconteceu, mas eu já trouxe essa visibilidade para você. E sim, você precisa pensar antes. Porque depois, aí meu amigo, engenheiro de obra pronta, tem um monte. Olha o que acontece depois, uma grande reversão de tendência. E aí, curtiu? Estou conseguindo descomplicar o universo do gráfico, traduzindo o grafiquês para o português? Lembrando, a Clear tem um foco gigantesco no universo do trade. Aqui você tem corretagem gratuita, você tem as principais plataformas, você tem um time de análise, né? Você tem lives todos os dias, você tem conteúdos gratuitos, você tem corretagem gratuita se ativar a RLP, então não tem por que você não vir para a Clear. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo, abra sua conta e venha operar com a gente. Um grande abraço, muito obrigado, eu te espero no próximo vídeo dessa playlist.